cabeça, olha, imitando algumas coisas, mas essa ideia, né, sol, lua, adoração idólatra, né? E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui a gente tem uma figura de linguagem para afirmar que ela está pronta, né? Ok? Para dar à luz. Apocalipse 12. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e tal, perseguindo essa mulher. Ok? Então a gente viu aqui essa mulher aqui sendo perseguida pela igreja, okay? Sendo perseguida por Satanás e tudo mais. Capítulo 17, agora nós temos a meretriz. Capítulo 12 é a Israel. Olha capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Você lembra o significado das águas? São as nações. Então ela está sentada, né, sobre as nações. Ela rege todas as nações. Ela está controlando religiosamente todas as nações, com um desejo político de unir todas as nações para servir ao anticristo. Muito parecido com aquilo que acabamos de ver, não é? Veja bem a figura de linguagem que é usada aqui. Com quem se prostituíram os reis da terra com o vinho da sua devassidão. Essa prostituição significa o quê? Falsas doutrinas incentivando imoralidade. Nós sabemos hoje que, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, né? Mas igrejas, né, que não estão mais se importando com esses pecados sexuais, por exemplo, de todo tipo. E quem se importa, ou as igrejas que se importam, são tratadas como o quê? Radicais. Né? E vocês ouviram esse termo, né? Essa questão de radicalismo, tudo que é contra, né, aquilo que Deus diz que é certo, aquilo que é sim, sim e não, não. Foi que se embebedaram os habitantes da terra. Então, é uma imoralidade, né, que, na verdade, está tomando conta de todo o planeta. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu a mulher montada numa besta escarlata. Aqui está falando do poder civil. Ela rege a conduta das nações, que nem um cavalo que controla o seu cavaleiro. Esse é o papel, né, nesse momento, dessa falsa religião. Ela quer controlar, né, todas as nações para pensar do jeito que o inimigo pensa. Desejar aquilo que o inimigo deseja. Tudo aquilo que é contra, né, os padrões morais de Deus, né, ela quer, né, que as pessoas vivam do jeito dela. A besta repleta de nomes de blasfêmia, isso é, ataca tudo que é de Deus, ataca todos os padrões de Deus, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. São cores, né, vivas que representam pornografia, vida de devassidão, mas também com uma certa autoridade, com uma certa pompa. E quando a gente vê religiosamente, as religiões ou a religião, né, que usa vestes de mais, vamos dizer assim, extravagantes ou que revelam um tipo de realeza, né, você vai ficar, né, no meio dos ortodoxos, né, entra catolicismo, entra o islamismo e assim por diante, ok? Veja bem, achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Então a marca aqui é luxo ou luxúria, ok? Entre a liderança dessa falsa igreja. Bom, quando você olha o noticiário, né, quem é que mais se assemelha
a esse tipo de religiosidade agora? Quem é que está relativizando tudo? Né? Porque agora, se você não relativiza, você agora é o quê? É um radical. Né? O mundo agora, essa palavra agora é a palavra da moda, em todos os aspectos, vamos assim dizer, daquilo, em relação às morais, né? Em relação a comportamento. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Segundo algumas informações, a Basílica de Latrão, lá em Roma, é considerada a mãe de todas as igrejas. Ela fica em Roma, lá na Itália, onde eu nasci. É a igreja mais antiga da cidade e dizem que ela é considerada a catedral de todas as paróquias. E é a casa do bispo de Roma, que é o Papa Francisco. Então, a própria Bíblia nos conduz, né, para essa região. Né? Se for hoje, não tem como não ser o Papa. Né? E eu não sei se dá para não ser o Papa alguma vez, porque de alguma forma, né, é a principal religião que de alguma forma, por causa do ecumenismo, está liderando isso. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, persegue os verdadeiros salvos, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Então, é um sistema religioso e também político que persegue e assassina os fiéis no Senhor Jesus. Então, isso vai acontecer. Debaixo do plano de Deus. Né? Deus vai distinguir os verdadeiros dos falsos. No nosso contexto, irmãos, a provação tem essa finalidade. As provações, a luta pela santificação separa o verdadeiro salvo do falso salvo. É isso. A gente precisa ver de que lado a gente está. No capítulo 16 de Apocalipse, nós temos o primeiro anúncio sobre o furor divino contra esse sistema religioso político. Está lá, Apocalipse 16, 19. A grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações, lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Essa falsa igreja, esse sistema político religioso, vai perseguir os verdadeiros salvos? Vão. Deus vai permitir que os heróis apareçam morrendo? Vão. Mas Deus vai tratar. E vai galardoar os fiéis. Rapidinho, a meretriz, em contraste com a noiva de Cristo. Nós já estudamos a noiva de Cristo. Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento. Olha como ela é chamada, da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Irmãos, um perigo que nós devemos ter como igreja local. Se nós não agirmos e se nós não praticarmos a santidade que Deus quer que nós pratiquemos, Deus vai olhar para nós como uma igreja de prostituta. É o sinônimo de pecado. São palavras pesadas, mas ela está na Bíblia. Entende? Porque o relacionamento de Deus conosco é ilustrado através do relacionamento entre marido e mulher, por exemplo. Mostrando a gravidade que é de vivermos de forma diferente daquilo que a Bíblia descreve que nós devemos viver. Por isso que precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos veem. Precisamos tomar cuidado com aquilo que o nosso corpo deseja. Precisamos tomar cuidado com aquilo que o nosso interior quer. Por isso que conhecer
crer e viver, conforme os ensinos de Apocalipse, vai produzir em nós uma qualidade de vida muito melhor. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ela está aqui liderando as nações, com que os reis da terra se prostituíram. Então, está sendo anunciado aqui, de novo, todo o planeta Terra vai seguir o anticristo, os líderes das nações. Os habitantes da terra se embriagam com o vinho da sua prostituição. Então, significa que é um tempo em que todo o planeta Terra vai ter o padrão moral do pai deles, que é Satanás. Dá para imaginar como é que vai ser esse mundo? Então, você imagina o que você já leu sobre Sodoma e Gomorra, por exemplo, ok? Que é o exemplo clássico disso. Imagine um mundo inteiro vivendo daquele jeito. Nós temos um exemplo disso, ok? Apocalipse capítulo 17, versículos 1 e versículo 5, mostra que ela participa dessa liderança das nações. Se acha sentada sobre muitas águas, né? Então, os continentes todos vão estar debaixo dessa liderança, né? Versículo 15, as águas que viste, a própria Bíblia está interpretando, né? Versículo 15, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. O período da grande tribulação é um período triste de se viver. Irmãos, eu sei de algumas dificuldades de entender que a igreja vai ser arrebatada antes. Mas quando você ouve isso, faz sentido essa igreja, a nossa atual, participar disso? Quando você ouve, né, quem é que vai participar desde o começo, sobre quem vai cair os flagelos, faz sentido? Além dos textos claros, né, dizendo que a gente vai ser arrebatado, que não fomos feitos para ira, entende? Isso aqui é para as pessoas que rejeitaram até então, não é? O povo de Israel que vai ter que lidar com isso. Versículo, ixi, eu estou pulando, né? Mas tudo bem. Aqui, então essa mulher aí, a falsa igreja, ok, no desenho aí, nós vamos aqui. Desculpa, depois a gente vai para aí. A mulher montada, a falsa igreja, numa besta de 7 cabeças, 10 chifres. A interpretação está no versículo 6 até o versículo 13. Talvez um dia a gente estude mais detalhadamente, tá bom? Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Quanto ao que vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e a besta que tem as 7 cabeças, e os 10 chifres que leva a mulher, e é o poder político e religioso. E aí, vamos para o próximo aqui. Versículo 8. A besta que viste é o anticristo, irmãos, ascendendo ao trono. Versículo 8. A besta, estou seguindo aqui, é o anticristo, ok? Ascendendo ao trono, ok? Aqui, ó, não é, veja, a besta que viste era e não é. Então, a besta que viste era, então o anticristo, ele ascendeu ao trono, não é porque ele foi ferido de morte, acontece isso com ele, diz, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, é a besta ressuscitando, sendo ressuscitada pelo falso profeta. Apocalipse, esse capítulo que nós estamos lendo, capítulo 17, então ele está dizendo isso, ok? Ele está profetizando que essa besta, ela é o anticristo, quando ele ascende ao trono. Esse anticristo, ele deixa de ser porque ele é ferido de morte de propósito, para que possa acontecer lá um milagre, para que as pessoas que estão em dúvida, ao ver o milagre dele ser ressuscitado, agora diz, não, é esse que a gente vai seguir. Então é isso que está no versículo 8. Se você quer um complemento, você anote na sua apostila, você vai encontrar essas informações em Apocalipse capítulo 13, versículos 2 a 4. Eu acho que eu vou ler, tá bom? É melhor eu ler.
Vocês ouçam aí, tá bom? A besta que viste era, então é o anticristo ascendendo ao trono. E não é o anticristo ferido de morte. Apocalipse 13 diz: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso, boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é como esta? Quem pode guerrear contra ela? Então é uma tática do inimigo para convencer aqueles que ainda tinham dúvidas. Ok? Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então, essa besta, ressuscitando agora pelo poder do falso profeta, ok? Ela vai agora emergir, então tem mais gente acreditando nela, mas qual é o final dela? Destruição. Isso é, no final, ela vai ser destruída por Cristo, ok? E aí a gente encontra isso em Apocalipse 13 em diante. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ok? Então, falando desse milagre que vai fazer, milagre para engano, que vai fazer uma grande diferença para convencer aqueles que ainda não estavam convencidos que deveriam seguir o anticristo. Ok? Capital do sistema religioso político do anticristo não tem como não ser Roma, pelo menos geograficamente falando. Aqui está o sentido que tem quem tem sabedoria. Que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. As pessoas afirmam que em Roma ela é rodeada por esses 7 montes. Ok? Monte mesmo, tá bom? Os quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Quanto aos reis, há muitas interpretações, gente. Eu não vou querer interpretar aqui quem são esses reis, tá certo? Mesmo porque a gente não tem muito tempo. Não é necessário investir tempo buscando quem são. É muito importante saber o que vai acontecer. Dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco. A besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora, isso é, durante um período de tempo curto, que tem esses um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Segundo uma boa interpretação, ou razoável interpretação, esses 10 chifres, ok, tem a ver provavelmente com os blocos econômicos do nosso sistema. Por exemplo, o maior bloco, ou o mais importante bloco econômico, por exemplo, é a União Europeia. Alguns acreditam que esse líder vai sair de lá, com a ajuda desse sistema religioso, ok, que vai ajudar na escolha. Nós não sabemos, mas é um líder político, apoiado por um líder religioso, que vai ser apresentado para o planeta Terra como aquele que pode trazer aquilo que foi falado: paz, união entre os povos, inclusive religiosamente falando, porque existe muita guerra por causa dessa questão religiosa, não é? Então aquele desenho lá, né, tem esses montes aí em torno de Roma, ok? Tá certo? Então as pessoas afirmam que esses 7 montes têm esses títulos aqui, mostrando que aqui vai ser provavelmente a capital desse império religioso e político.
Babilônia é o Império Romano que vai surgir restaurado, baseado até na profecia de Daniel. O termo Babilônia, para nos lembrar, que está ligado àquela profecia de Daniel. Daniel capítulo 9 prevê a destruição, né, de Jerusalém por um príncipe. Esse príncipe aqui, né, vai fazer parte do povo, né, da qual vai vir o anticristo. Como príncipe aqui, ele vai tentar invadir Israel. A gente sabe que General Tito já fez isso. Ele era um cidadão romano, ok? O anticristo também provavelmente vai ser um cidadão romano. Então a gente aqui tem uma tipologia, né? Algo inferior já aconteceu, mostrando algo ainda maior que vai acontecer. E o Maurício disse, né, que ao longo da história isso já se repetiu algumas vezes, para mostrar, né, que Deus está controlando isso e dando para nós pequenas experiências, né, sobre essas verdades. A mulher é a Roma eclesiástica, apóstata, montada na besta, a serviço da política. Veja bem, Apocalipse 17:2. Com quem se prostituem os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, essa Babilônia, esse sistema político religioso, né, é uma política mundial e a sede vai ser em Roma, que é o último império da profecia do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, desculpe. Quando aquela pedra vem e rola, né, sobre aqueles pés misturados, né, com ferro e barro, que é o Império Romano, ok? E estamos correndo, e vamos encerrar daqui a pouco, e apresenta a vitória de Jesus sobre todo esse sistema político religioso. Está profetizado. Pelejarão eles contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Vamos parar por aqui. Tem algumas coisas ainda que eu quero passar para vocês, mas nós temos que nos lembrar de que isso tem aplicação para nós, não é? Como é que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Apocalipse é mais uma amostra sobre a soberania de Deus descrita em toda a Bíblia. Comecei falando assim e vou terminar assim. Do primeiro ao último capítulo de Apocalipse mostra o Senhor Jesus, Senhor do Senhor, Rei dos reis, controlando tudo, nada escapa do seu controle. Ele controla completamente o universo e tudo que ele criou. Apocalipse começa e termina com a afirmação que os cristãos devem viver diariamente, com a convicção de que essas promessas podem começar a ser cumpridas a qualquer momento, em breve. Jesus pode voltar no próximo segundo. Vai ficar só a roupa aqui, porque a gente vai ter corpo glorificado. Vamos subir. Imagina o que vai acontecer no planeta Terra, né? Só nesse momento, ok? Começa desse jeito e Apocalipse termina dizendo lá no capítulo 22, em breve hão de acontecer, e eu venho em breve. Então não vamos cair no erro de pensar, nossa, já faz 2000 anos. Nós somos proibidos de pensar assim. Deus diz, nós temos que entender que pode acontecer a qualquer momento. Apocalipse começa e termina com a promessa de felicidade, bem-estar inabalável para quem vive uma vida lutando contra o pecado e vencendo o pecado. Precisamos guardar as coisas neles escritas. O justo continue praticando a sua justiça. O santo continue a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E esse texto aqui foi escrito para a igreja. Ele começa falando da igreja e termina, eu venho em breve, está avisando a igreja, está avisando
está nos avisando. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar dos nossos olhos, vamos cuidar da nossa boca, vamos cuidar do que a gente faz com as nossas mãos, com o nosso corpo. Como o conhecimento dos acontecimentos do Apocalipse tem poder para produzir em nós estado de bem-estar, libertações das preocupações do dia a dia. Apocalipse revela o caráter perfeito de Deus, juntamente com o seu poder e a sua autoridade soberana, que deve nos levar a ter um temor santo, a ponto de confiarmos nas suas promessas e instruções, seguindo-as alegre totalmente, sem questionar ou duvidar, se arrependendo quando pecar. Eu sei que foi cansativo, hoje ainda mais, né? Teve bastante informação, mas a minha oração é que o Espírito Santo, na sua infinita bondade e misericórdia, cumpra a promessa, né, de nos ensinar e de nos conduzir nessa verdade. Obrigado pela paciência de vocês. Vamos orar? Obrigado, Pai querido. Obrigado por esses 4 dias que o Senhor nos deu. Obrigado porque boa parte da Tua igreja pôde participar de todos esses dias, ó Pai. Aqueles que não puderam também aproveitar um bom tempo, obrigado por essa equipe, Pai querido, que proporcionou o louvor e também gravou as mensagens. Assim elas podem ser, ó Pai querida, ouvidas, estudadas no futuro por aqueles que não assistiram e por nós também, novamente, ó Pai. Pai querido, nós sabemos que falta muito ainda para sermos parecidos com o Teu Filho. E eu sei, ó Pai querido, que algumas vezes nós não tratamos o pecado como ele realmente é. E isso dificulta, Pai querido, o nosso arrependimento e atrapalha bastante o nosso relacionamento com o Senhor. Quero pedir perdão pelo meu pecado e quero pedir pelos meus pecados e quero pedir perdão também pelos pecados desse povo, Pai querido, que fazem parte da nossa igreja e de outros irmãos que estão aqui conosco, Pai, que também fazem parte da Tua Igreja Universal, Pai. Nós agradecemos a Tua paciência, a Tua misericórdia, mas pedimos, Pai querido, que o Teu Santo Espírito não desista de nos incomodar quando pecarmos contra o Senhor. Que o Senhor não nos abandone na nossa frouxidão em relação a lidar biblicamente com os pecados e a nossa frouxidão também em pregar o Evangelho para aqueles que não Te conhecem. Não nos deixe acomodar, Pai. Nos incomode. Faça, Pai querido, da nossa igreja uma igreja cada vez mais fiel ao Senhor. É o nosso desejo, Pai querido, porque sabemos que é o Teu desejo, ó Pai. Dá-nos sabedoria, Pai querido, para a nossa equipe pastoral de conduzir a Tua igreja. Ó Pai, pecadores conduzindo outros pecadores, mas clamamos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua sabedoria, ó Pai querido. Pedimos que o Senhor nos dê vigor também. Eu peço, ó Pai, que a nossa igreja também seja cada vez mais obediente aos Teus princípios. Que a igreja também entenda o nosso papel de líderes, Pai, que existe um nível de submissão de cada membro, de cada ovelha para conosco, confiando, ó Pai querido, na Tua ordem e na Tua promessa. E ajuda-nos, ó Pai, a executarmos essa liderança não por torpe ganância, ó Pai querido, não impondo a nossa vontade, mas seguindo os Teus princípios. E isso só é possível, ó Pai, com a Tua ajuda, com a Tua graça e com a ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que nós possamos fazer parte daquele grupo de pessoas que, quando o Senhor voltar,
sermos achados irrepreensíveis. Sim, pecadores irrepreensíveis. Pecadores que não se acomodaram no pecado. Pecadores que vão lutar até o último momento para ter uma vida que te agrada. É o nosso desejo. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.